Olá a todos, meu nome é Kenji. A pedido do professor Aniel, eu vou fazer alguns vídeos explicando algumas funcionalidades do MATLAB, principalmente do Simulink, para que nós possamos entender melhor como foi implementadas as simulações da disciplina de controle preditivo, tá? Então, para ter uma melhor compreensão daquilo que foi feito, bem como nos permitir também fazer as nossas implementações, eu vou tentar fazer uns vídeos bem rápidos, sabe? Explicando o básico e o essencial para fazer essas implementações. Eu vou dividir, só serão 3 vídeos, ok? Que vão estar abordando os assuntos de máscaras, de S-Functions e de MATLAB Functions, tá? Em que o primeiro dele, então, vai ser as máscaras, ok? Todo o conteúdo que eu vou falar agora, ele está presente nesse site, em que aqui é a possibilidade, que mostra, né, tudo aquilo que é possível se fazer na edição de uma máscara. Ok? As máscaras, elas são utilizadas para generalização de sistemas, simplificação de sistemas mais complexos, né, e facilitar também no ajuste de parâmetros de um determinado subsistema. Nesse caso aqui, eu peguei a aula 3, tá, de controle preditivo, e aqui a gente pode reparar que a gente tem um subsistema que está relacionado ao nosso controlador, e a nossa máscara, em que a partir dela eu consigo alterar os parâmetros do meu controlador sem necessidade de eu fazer isso por meio, por exemplo, do workspace, tá? Então um arquivo .m gerando todos esses parâmetros, etc, etc. Então acaba sendo mais fácil alterar esses parâmetros a partir da minha máscara, tá? Então a primeira coisa para fazer a implementação de uma máscara é a criação de um subsistema. Eu vou pegar aqui um exemplo mais simples, tá? Aqui um exemplo de função de primeiro grau, em que eu tenho uma entrada e uma saída. Minha entrada é o valor de x e a saída é o valor de y, em que eu tenho dois parâmetros, né? A inclinação da minha reta e a minha interseção no eixo. Então, a primeira coisa é fazer a criação de um subsistema. Okay? Então, aqui está o meu subsistema criado. Como eu tenho dois parâmetros, então eu quero criar uma máscara para que eu possa alterar o valor desses parâmetros diretamente por ela, okay? Sem necessidade de workspace. Então, a criação da minha máscara é feita com botão direito, então criação de máscara. É a partir dessa janela de edição em que eu vou fazer toda a minha criação da minha máscara. Bom, inicialmente então é essa icon imports. Nesse lado direito, essa parte branca, ela vai estar relacionada com na verdade, essa aba inteira aqui, ela vai estar relacionada com a visualização da minha máscara, que é o layout dela, né? A forma como ela é apresentada ao meu usuário. Né? O que eu estou falando aqui? O seguinte, nessa parte em branco, então, eu posso inserir comandos em que eu posso fazer desenhos da minha máscara. Tá? Existem dois tipos de desenhos, as quais são estáticas e dinâmicas. Né? Estáticas são aquelas que não alteram, né? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar uma figura, okay? Ou eu posso colocar, né, um gráfico, okay? Representando uma determinada função. A dinâmica é que, por exemplo, nesse caso, os meus valores de x e y vão depender dos meus parâmetros do meu subsistema. Então, de acordo com os valores de m e b que eu insiro pela máscara, eu consigo alterar esse gráfico, esse desenho. Tá? Essa parte à esquerda aqui, ela é simplesmente estético também. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco um frame invisível. Opa, aqui é porque a gente não criou a máscara ainda. Tá? Por isso que deu erro. Então, eu coloco o frame invisível. Eu posso colocar aqui, né, os ícones aparecendo, as unidades aqui eu posso colocar talvez normalizado, a partir de pixels, tá? Então é basicamente isso. Então essa primeira aba está relacionada unicamente à questão de visualização da minha máscara, tá? A aparência dela. O importante para a gente fazer as primeiras implementações é essa segunda aba que está relacionada com os parâmetros, que eu vou associar, né, aos meus parâmetros do meu subsistema. Okay? Aqui eu vou criar simplesmente. Aqui então eu tenho uma série de controles, tá? Que são formas de edição de valores, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, com valores de edit, por caixas, né, por sliders, etc, etc. Tá?
Então eu vou clicar então, por exemplo, num primeiro aqui, um exemplo de edição. E aqui eu tenho duas colunas em que o prompt ela está relacionada com aquilo, ah, o nome da variável que vai aparecer para o meu usuário, tá? Na máscara. E essa segunda coluna ela vai estar relacionada com o parâmetro do meu subsistema. Okay? Então o valor que eu inseri na máscara ela vai estar associada diretamente a esse parâmetro. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar inclinação e aqui é o valor de M. Tá? Se eu der um apply, então que já vai estar criada a minha máscara. Se eu der double click, a minha máscara então é criada com inclinação. Qualquer valor inserido aqui ela vai associada para a variável M. Logicamente, não posso colocar dois sliders, duas caixas para mesmo parâmetro, né? Senão vai dar erro. Okay? Então eu posso inserir aqui para o B, por exemplo, que já vai aparecer. Posso colocar, por exemplo, sliders. Então existem diversas possibilidades, tá, para a gente fazer alterar aquilo que aparece nessa minha máscara, tá? Então aqui interseção posso colocar como minha variável b. Ok? Essa parte à direita ela vai estar relacionada com a edição desse controle da minha máscara. Nesse caso aqui eu estou selecionando o slider, então isso aqui vai ser as configurações do meu slider. Okay? Então, por exemplo, o valor inicial eu posso alterar ele, o máximo e mínimo, escala. Para cada tipo de controle eu vou ter, né, propriedades diferentes, certo? Então, basicamente é isso que a gente deve fazer na hora de implementar uma máscara. É simplesmente escolher um controle, né, a qual eu vou conseguir inserir um valor para um parâmetro. No prompt, colocar o nome, né, para o usuário conseguir identificar qual é esse parâmetro. E aqui associar a variável do meu subsistema, tá bom? Bom, a terceira aba ela vai estar relacionada com inicialização de comandos. O que é isso? Aqui, por exemplo, no meu subsistema, eu posso ter uma terceira constante em que não é editável pelo usuário, que eu não insiro pela máscara, tá? Então aqui, opa. Então aqui eu posso fazer a inicialização dessa variável a partir daqui. Então eu posso, por exemplo, já que eu não consigo editar pela máscara, eu posso fazer essa inicialização de comandos. Então aqui é simplesmente tudo aquilo que é usado como constante ou como valores iniciais das minhas simulações, tá certo? No caso do MPC lá, por exemplo, existem algumas matrizes, ou próprio, no caso do DMC, existe o ganho do controlador, certo? Que ele é calculado previamente, então eu posso inserir, né, os meus parâmetros. Então aqui, por exemplo, no caso do meu controlador preditivo, se eu vir aqui na minha máscara, eu tenho a inicialização do meu ganho, né, do meu controlador, que é utilizado, né, nesse caso, pela minha S-Function, ok? Então, aquela aba está relacionada com a inicialização desse tipo de parâmetros. A última aba é simplesmente a documentação, que é nomear aquilo que está presente na minha máscara. Ou seja, essa primeira linha aqui está relacionada com o nome, tá, da minha máscara. Então se eu clico aqui, ela vai aparecer aqui o nome da minha máscara. A descrição ela vem logo em seguida. Então aqui é o cálculo de ok, cálculo de y. Meu help é aquilo que vai aparecer quando eu clico aqui nessa ícone de help. Então se eu der um apply, se eu der um help, é o que vai aparecer. Então basicamente é essa forma como se implementa uma máscara. E bom, é simplesmente isso, né? Bom, então o próximo vídeo ele vai estar relacionado com as S-Functions, tá? E a terceira, as minhas MATLAB Functions.